Todos, queria começar agradecendo e, sobretudo, elogiando a iniciativa de vocês, uma vez que é sempre auspicioso saber, constatar que a universidade ainda é capaz de produzir pensamento e, sobretudo, é um espaço onde se vê o desejo de compartilhar aquilo que está sendo construído. Então, eu vi a visão da Rafaela, vi a contenção do Tiago, e isso é um pouco a prova cabal de como os nossos espaços são muito exíguos. E é com algum constrangimento que eu estou tomando o espaço de vocês para falar. Em segundo lugar, talvez eu tenha interpretado mal aquilo que me pediram. O tema que me pediram foram interpretações do Brasil. Bom, isso corresponde a um gênero clássico e é sobre eles que eu vou falar. Mas, talvez eu devesse, no improviso, eu não seria capaz disso nesse momento, inverter completamente a perspectiva e imaginar as possibilidades de interpretação do Brasil que estão sendo dadas hoje à luz da falência do próprio gênero Interpretações do Brasil. Eu vou só tentar mostrar a importância de retomar esse gênero de ensaios e refletir sobre o seu fracasso e o seu encerramento, para talvez, quem sabe, sugerir outras formas de pensar. Nesse sentido, eu fico muito constrangida, porque depois da fala do Paulo Arantes, em que as questões ficaram muito amostras e se trata de partir delas, voltar um pouquinho. Mas eu acho que é sempre uma lição fundamental a gente compreender o que já não existe mais, porque não existe. Finalmente, antes de começar, estou um pouco machadeando. Eu queria dizer que se há acertos na minha fala, é porque eu sou estudiosa, porque fui lendo os ensaios e os estudos críticos. Nenhuma ilusão, espero que nós tenhamos, de que é possível algum salto crítico sem acumulação dos estudos. E é claro que eu estou me referindo não apenas aos ensaios clássicos da formação, mas aos estudos sobre ele. Chico de Oliveira, Roberto Charles, Paulo Arantes, coisa pouca, como vocês podem ver. Também agradeço ao Tiago, e é muito gostoso ouvir o seu agradecimento a nós, mas também eu queria agradecer ao Edu e a mim mesma, porque nós estamos tentando construir alguma coisa em que nós sabemos o que não dá mais certo, mas nós não sabemos ainda como fazer com o que há. O Edu teve uma belíssima fala ontem, não sei quem ouviu, em que os convites para fazer alguma coisa estavam dados. Eu não chego lá, mas quem sabe. Então, se os acertos se devem a um esforço coletivo, meu e dele, para construir esse curso, efetivamente um curso dado a duas vozes, e se esse curso também dependeu da acumulação crítica, é a isso que se devem os acertos da minha fala. As falhas, as imprecisões, as repetições são da minha inteira responsabilidade. Bom, eu acho que eu começo com uma frase bombástica dizendo que o gênero Interpretação do Brasil é um gênero cujo ciclo histórico está encerrado já há algum tempo. Não há a menor possibilidade de um ensaio sobre interpretação do Brasil. Portanto, pensarmos o que são esses ensaios mais significativos
bem como para o que eles apontavam e por que essa tradição crítica se esgotou, para onde ela foi, implica retomar o passado para entender o que está acontecendo hoje, sem cometer anacronismos perigosos. O Paulo falava dessa relação atual que está se fazendo entre o que aconteceu domingo em 64, esse anacronismo de simplesmente chamar de golpe sem verificar o que estava em jogo, como um problema sério. Então, acho que como o nacional-desenvolvimentismo foi uma palavra usada em determinado momento pelos ideólogos do PT, também é importante a gente verificar diferenças. Isso é fundamental porque nós estamos num momento em que o campo da política, propriamente dito, isto é, uma atividade com poder formativo que organiza as expectativas humanas, está desativado. Assim como está desativado o jogo democrático. O presente, que comprime as temporalidades, como também explicou e escreveu Paulo Arantes, no estado de urgência em que nós estamos, exigiria um esforço que não pode ser individual de reativação da imaginação política. Nós não podemos pensar nos mesmos termos no campo do jogo democrático, da política e da atividade crítica, enfim, seja na literatura, na vida social, etc. Talvez por isso, ou talvez seja uma pretensão para justificar, é importante que a gente tenha claro o que passou. O que passou como uma possibilidade histórica que foi ilusória, que pagou o preço do seu erro, ao mesmo tempo que tinha um elemento objetivo real. É disso que eu vou tentar tratar. Os ensaios de interpretação do Brasil, que eu disse que estão encerrados, correspondem a um momento forte da chamada tradição crítica brasileira, que, ainda que com posições nem sempre convergentes, tinham um objetivo comum, que era compreender a formação histórica do Brasil para atuar no presente. Esta compreensão, desde o passado, mas, sobretudo, a intervenção do presente, estava, como todos sabemos, acho que eu vou repetir o que todo mundo já sabe, mas tudo bem, o sentimento de diferença como axial em relação ao núcleo orgânico do sistema mundial. Esse sentimento de diferença, tratado nos ensaios, implicava justamente a possibilidade, as formas políticas e o intelectual a serviço da política e da inserção do Brasil no concerto das nações chamadas de adiantadas. Como todo mundo sabe, a questão em jogo envolvia a análise do nosso passado colonial, fundado no escravismo, no latifúndio, na monocultura de exportação, da perspectiva das suas heranças no presente, de maneira a investigar o que é que podia, ou como é que se podiam imaginar a superação do nosso atraso. E, finalmente, então, o futuro chegaria. Isto é, finalmente se formaria uma sociedade moderna, segundo os padrões das sociedades avançadas. É bom lembrar que sociedade avançada significa urbana, industrial, capitalista e liberal. E só assim a nação se formaria como uma nação integrada, com direitos e cidadanias universalizados. Mesmo que apenas na aparência, a lei regeria cidadãos iguais, haveria a garantia formal do direito ao trabalho livre e à mobilidade social. Vejam como essa plataforma, que hoje parece
uma fantasia pia, como vai dizer o Roberto em outro ensaio, era uma plataforma de interpretação e de luta, fundada na relação da diferença entre o Brasil e as nações avançadas. Como eu estou procurando mostrar, essa interpretação dependia da análise do dualismo do Brasil, seja na relação entre setores avançados e setores atrasados dentro do próprio país, a questão do norte e a questão do sul, e a relação diferencial do Brasil em relação às ditas nações avançadas. Ora, o que é que estava dado como horizonte de superação? Como todos sabemos também, estava dado fundamentalmente duas coisas. A industrialização, que permitiria a eliminação dos resíduos arcaicos, e a reforma agrária. Se isso tudo foi se dando a partir da Revolução de 30, né, entrada do Brasil num momento novo, se naquele momento o encontro com o futuro parecia estar marcado numa nova fase da procissão dos milagres, como a ela se refere o Sérgio Buarque, é importante lembrar que havia possibilidades históricas reais em jogo, mesmo que não fossem as desejadas pelos setores mais progressistas. Isto é, o que era a oportunidade real em jogo? Um projeto modernizante da industrialização. Eu fiquei muito curiosa ouvindo o Tiago falar, porque o projeto modernizante da Era Vargas supunha o passo industrializador, os campos de avião em plena mata do Xingu e o extermínio. As políticas de inclusão estavam longe de serem sequer sonhadas, estava dado. Ponha-se um campo de avião no Xingu, extermine-se quem está na frente. Então, também é um pouco de ilusão imaginar que o que nós temos hoje, eu estou dando um salto antes de explicar o básico, é algo que nasceu há pouco. O processo de modernização industrializante já tinha no seu bojo políticas de inclusão e de extermínio. No entanto, os nossos ensaios clássicos não entreviam esta perspectiva. Por quê? Dentro da militância desses ensaios estava em jogo uma problemática de ruptura. Não todos, não do mesmo jeito, e em alguns, especialmente como vocês sabem, uma plataforma de recuo, de saudosista, né? Eu estou sendo clara, eu estou falando do óbvio. Então, quais são esses ensaios? Tarará, tarará, tarará. Casa Grande, 33, Raízes do Brasil, 36, Formação do Brasil Contemporâneo, 42, e já num outro momento, Formação Econômica do Brasil, de 59. Não preciso ser os autores, né? Todos eles, com exceção do Freire, tinham o futuro. O futuro estava ali. Ele ia chegar. Não é tão mecanicista, nem tão automático, porque o futuro supunha o campo da política, como eu defini há pouco. Um horizonte de organização e de formação das expectativas e do antagonismo, da negatividade. Isto é, o Caio, bom, não sou espírita da segunda ordem, mas enfim, o Caio não estava imaginando que a integração dos setores inorgânicos. Essa é para você. A integração dos setores inorgânicos se daria sem luta política, e evidentemente luta política não se limitava, como se tornou sinônimo hoje, ao desfile de horrores da política institucional. Isso não é política, né?
Mas, enfim. O futuro, como plataforma da luta do presente, seria o ponto de chegada, quando então se daria o ponto de virada para a vida nacional. Eu posso sumariar, seguindo o Roberto, como é que isso era pensado. E é muito sumário mesmo, que me perdoe o Roberto e, sobretudo, os autores a quem eu me refiro. Para o Sérgio, com a superação da herança portuguesa e com a luta democrático-popular. Ainda a ser investigado. O Sérgio talvez mereça ser melhor investigado, que eles chamam de democrático-popular. Nosso grupo empatou aí, né? Para o Caio, a questão da inorganicidade social, portanto, a integração à sociedade salarial. E no Celso Furtado, a questão do comando econômico mesmo. Vejam que a questão do imperialismo e dos comandos transnacionais já estavam no jogo. Todo esse empenho da intelectualidade dos anos 30 até os anos 50, pelo menos, tinha essa base material do influxo industrializante, em que, justamente, os setores chamados de inorgânicos poderiam se integrar como cidadãos com acesso a direitos e cidadanias. Isto é, estamos pensando no Estado Nacional como talvez ele tenha deixado de existir. Talvez, acho que é eufemismo. E repetindo, porque essas palavras às vezes se tornam inócuas à custa da repetição, o nosso atraso era algo a ser pensado como uma plataforma política de ação. E não simplesmente como uma palavra de ordem que implementasse algum passo na conquista das melhorias espelhadas pelos países adiantados. Eu quero dizer, existiam resoluções políticas. Curiosamente, quem vai tomar essas resoluções, no momento em que a ruptura se torna mais palpável, isto é, em que esse projeto político parece ter corpo, vai ser a direita. Estou pulando. Claro que esses estudos sobre as formas de integração da sociedade nacional e a constituição da nação vão tomar ritmos diferentes ao longo dos anos 50, sobretudo com os estudos do CEPAL e os trabalhos do Celso Furtado, depois as teorias da dependência, depois a sociologia uspiana. Mas o fundamental, para eu não ficar repetindo o óbvio, é que começou-se a se compreender que a visão dualista que nucleava mesmo os estudos mais avançados, como o do Caio, que já apontava o sentido da colonização como uma vasta empresa comercial transnacional, começou-se a superar a visão dualista no sentido de que o nosso passado colonial nunca foi entrave ao moderno, mas foi justamente a forma peculiar da nossa integração ao moderno. Isto é, nós nunca não fomos modernos. A modernização não era uma miragem do futuro. A modernização era a realidade que se concretizava no Brasil de maneira diferente do que ocorria no modelo das nações adiantadas e não por acaso. Também por isso as intervenções do Celso Furtado, no sentido dos comandos internos e de um intelectual que aceitou participar do plano da política institucional, tentaram fazer frente ou pôr em tela de juízo as suas concepções. Naquele momento ainda,
o nacional-desenvolvimentismo, no final dos anos 50, parecia mesmo ser a resposta não mais à consciência amena do atraso, palavras de Antônio Cândido, como vocês sabem, mas a consciência catastrófica do subdesenvolvimento. É quando começam a circular as questões do subdesenvolvimento. Por que a industrialização era apontada como um modelo possível? Porque, justamente, a diversificação de classes e a presença da classe operária, os intérpretes mais progressistas e os socialistas, traria para a boca de cena a perspectiva real da luta de classes e da guinada por uma outra revolução. Nesse sentido, é importante lembrar que o nacional-desenvolvimentismo é um terreno em disputa. Até porque, para você, por exemplo, é um pouco o cerne da coisa, né? É um terreno em disputa e é uma ideologia também, cujo modelo, sendo a modernização capitalista das sociedades avançadas, busca trazer como forma de arrancar a população aos enquadramentos da barbárie as instituições civilizadoras da sociedade do trabalho. E é engraçado falar isso. Não faz 2 séculos, faz 50 anos. Falar da integração às instituições civilizadoras da sociedade do trabalho neste momento, parece que passaram-se séculos. Mas, de fato, se acreditava e havia, como hoje se sabe, que havia o seu tanto de ilusório, mas em cima de uma possibilidade histórica real. Claro que essa possibilidade histórica real também estava centrada na dificuldade de olhar a lógica do capitalismo internacional, e o PC ajudou bastante nisso, como todos nós sabemos, né? O grande inimigo é o imperialismo, quase personificado como um ogro. Havia a compreensão de que parcelas da nossa burguesia industrial, realizar. Como é que é? Estou tentando lembrar de um verso, só vi um verso que não tem nada a ver, que é escarra na boca que te beija, mas não é esse. Desculpa, gente, quem não me conhece, eu sou assim mesmo. Que a burguesia nacional realizaria a sua tarefa histórica e aceitaria, como vai mostrar o Fernando Henrique, vai desmostrar o Fernando Henrique, empresário nacional e desenvolvimento econômico, que a burguesia não iria cumprir, já às vésperas do golpe, aquilo que se entendia ser a sua tarefa histórica, tal como compreendida pelos titanes da própria lógica de leitura do desenvolvimento histórico. Isto é, a burguesia nacional preferiu ser sócio menor do imperialismo a ocupar o papel histórico que eles achavam, os estudiosos, que competiam. O que hoje se pode olhar como ilusão, que tinha base material, eu acho que essa questão, para mim, é muito importante. Ilusão que tinha base material. Porque eu acho que essa questão está na ordem do dia hoje. Há ilusões reativadas em nome da reativação da ideologia do desenvolvimentismo. Como isso, novamente, está no palco, no momento presente,
não por disputas de projetos de país, mas por disputas de projeto institucional, na minha opinião, a tentativa de criar meras oposições pode gerar análises ilusórias, incorretas e com consequências catastróficas. O que eu quero dizer com isso? Não se parará os projetos, não se pararão os projetos de desenvolvimento do país, não se deixará o Estado punitivo coercitivo de lado, provavelmente se tirarão benefícios sociais, direitos que já estavam sendo tirados, diga-se de passagem, mas o funcionamento do Estado, na minha opinião, não se alterará radicalmente. O Estado punitivo avançará. A manchete de hoje era o Temer chamando aquela coisa, lá esqueci o nome dele, o secretário de São Paulo. Ele parece um Robocop. Sim, ok. Enfim, certamente o Estado punitivo avançará, mas a lei antiterrorismo já estava no ar, enfim, as coisas são muito complicadas, né? Por isso que eu estou insistindo na ideia de que as bases materiais invocadas recentemente provocaram ilusões também. E novamente se criou a derrota dos movimentos sociais que embarcaram e foram cooptadas pelas promessas. Eu vou encerrar rapidamente e atribuladamente, olhando retrospectivamente os ensaios de interpretação do Brasil e o que eles foram dando, fica evidente que eles traziam no seu seio, com a desculpa do parnasianismo, uma problemática explosiva, mas burguesa, de modernização. Mas, apesar de, ou exatamente porque, incorreta como avaliação, esta problemática nos lançou, de fato, para o futuro, numa direção que contrariava os desígnios progressistas e lançou, de fato, o enquadramento rural, desagregou o enquadramento rural, lançou a urbanização, trouxe novas formas de trabalho, mas sempre com sinal negativo. O enquadramento rural foi desagregado para lançar as populações à miséria, ao subemprego, sem perspectivas objetivas de alçar a condição operária. E o que restou da produção do campo, quando se desmantelaram a fuzil as lutas pela reforma agrária, foi uma população miseravelmente explorada que interessa ao capital, como revelou magnificamente o Chico de Oliveira no Crítica à Razão Dualista. O golpe de 64, como todos sabemos, colocou a última pá de cal nas ilusões do nacional-desenvolvimentismo para implementar a modernização mesmo. Os setores atrasados e modernos, hoje sabemos disso, nunca constituíram óbices para o avanço capitalista, muito ao contrário. Eles são funcionais e são a parte integrante e necessária do projeto de reprodução moderno. A falência do projeto nacional desenvolvimentista na sua fase progressista não frustrou
a industrialização capitalista na periferia. A industrialização se efetivou como retrógrada, para ser retrógrada e atrasada, se pensarmos na revolução tecnológica que já estava em andamento. Não por acaso, a ditadura militar fez direitinho o seu papel. Ela era desenvolvimentista, implementou a industrialização, serviu aos interesses transnacionais de uma perspectiva tecnocrática e autoritária. Ora, nós fora, acabou o ideal de formação. Vou glosar o Roberto, vou tentar acompanhar o que ele fala nesses meus minutinhos finais. O projeto de formação, no sentido de integrar a sociedade brasileira a setores orgânicos, por via do salário e da formação do proletariado, aí tem vários pressupostos, né? Ficou num clima de impotência, constrito pelos constrangimentos do capitalismo e, a não ser como fantasia pia, diz o Roberto, hoje se pode pensar que a nação se completará. A própria ideia de nação parece não fazer mais sentido. É nesse quadro em que impera uma nova ordem do mundo, em que qualquer ilusão de formação, de integração da sociedade está desqualificada pelos rumos do interesse do capital. Aliás, a integração da nação, nos termos que era pensada por essa tradição crítica, não se dará. A nação está integrada à ordem mundial. O sinal não pode mais ser pensado como antes. Muito diversa da direção da ilusão nacional desenvolvimentista. O que resta, então? Uma ideia e um ideal que perderam o sentido. Mas nem por isso eles devem ser deixados de ser pensados. Como entender, por exemplo, a avalanche das políticas identitárias num rumo em que se... Estou pensando em voz alta, em que se defende a constituição, a integração dos setores cada vez mais fragmentados, não ligados a vínculos de classes, como mercadoria de pertencimento. É necessário incluir, e isso é uma forma de formar, em outra direção, evidentemente, a integração pelos fragmentos. Diante disso, como ativar nossa imaginação política quando não há um ideal? Diz o Roberto, a perda dessa força civilizatória, refletir sobre a perda dessa força civilizatória, não deixa de ser civilizatória a seu próprio modo. Isto é, refletir que o fracasso da ilusão, da superação, da inorganicidade da sociedade brasileira. Refletir sobre isso nos faz pensar que esse é o destino hoje da maior parte da humanidade. E para isso é preciso pensar não como na direção dos ensaios clássicos do futuro do Brasil, mas que o Brasil já é o futuro, e é o futuro do mundo. Vou parar aqui, mas o que se anunciaria na minha fala a partir daqui bom, e o que é que resta da nação quando o Estado tem um modelo empresarial, as instituições, as academias, as escolas e as novas subjetividades são governadas